Essa é uma das cartas, das mais de 500 cartas do jogo INWO, Illuminati Nova Ordem Mundial. Esta carta, que significa reescrevendo a história, eu vou explicar para vocês agora o porquê essa carta está escrita, reescrevendo a história. A maioria dessas cartas que vocês estão vendo, que vocês já conhecem, já sabem, ou que você não conhece, passe a procurar conhecer esse jogo, a respeito desse jogo, que na verdade não é somente um jogo de cartas, tá? Todas essas cartas representam um fato que ocorreu, ou um fato que vai acontecer, ou um fato que está acontecendo. Os senhores do mundo, eles já planejaram o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Eles estão imitando a palavra de Deus. Estão tentando se comparar a Deus, prevendo o futuro. Mas a gente sabe que isso é do mal, que isso é maligno, que isso é Satanás. Os Illuminatis representam o próprio demônio na Terra. E eles são vários braços, vários tentáculos, como se representassem uma hidra, como se representassem uma hidra no controle da Terra com mais de 7 cabeças. Essa carta, reescrevendo a história, tem um sentido no contexto atual. Essa mensagem está aqui no Gospel Prime. Essa notícia é do dia 9/7/2017. Prestem bem atenção no contexto, nessa notícia, porque lá no final ela vai fazer uma ligação com esta carta, reescrevendo a história. O Unesco rasga a Bíblia e afirma que Hebrom é um patrimônio da Palestina. Cidade Velha de Hebrom e o túmulo dos patriarcas são reconhecidamente parte da história judaica. A decisão mais recente da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, voltou a mostrar como a ONU está dominada pela agência islâmica. Em outra decisão controversa, aprovada nesta sexta-feira, dia 7, a Unesco declarou que a Cidade Velha de Hebrom e o túmulo dos patriarcas são patrimônios mundiais do Estado da Palestina. Em uma eleição secreta, 12 países votaram a favor da inclusão. 3 foram contra e 6 se abstiveram. Obviamente, a decisão foi duramente criticada por Israel. Nem mesmo a pressão diplomática exercida pelos Estados Unidos teve resultado. Recentemente, a embaixadora americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, fez um apelo ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e à diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, para que se opusessem à decisão. Bom, por outro lado, o ministro das Relações Exteriores da Autoridade Nacional da Palestina comemora. Essa votação é considerada um sucesso na batalha diplomática que Palestina luta em todas as frentes, apesar da campanha de Israel, que espalha mentiras, distorções e fatos falsificados sobre os direitos dos palestinos. O mundo aprovou nosso direito de registrar Hebrom e a Mesquita de Ibrahim, nome islâmico do local onde Abraão está enterrado, sob a soberania da Palestina e como patrimônios mundiais. Isso daqui, pessoal, é uma mentira escandalosa. É uma mentira sem precedentes. É uma mentira do tamanho da Torre de Babel que está sendo construída na Arábia Saudita. Considerada sagrada para os judeus, cristãos e muçulmanos, em Hebrom fica a construção conhecida como o Túmulo dos Patriarcas, onde, segundo a tradição, estão sepultados Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e Leia. Para as autoridades israelenses, a decisão da Unesco de classificar a cidade como propriedade islâmica
equivale exatamente a rasgar a Bíblia, negando cerca de 4.000 anos de presença judaica na região, conforme o livro de Gênesis. Ali viveu e foi sepultado Abraão, pai dos judeus. O próprio termo hebreu, prestem atenção, o próprio termo hebreu é uma derivação de Hebrom. Desde 2011, quando a Palestina foi reconhecida como Estado membro da UNESCO, pela UNESCO, este é o terceiro patrimônio mundial entregue a eles. Em maio, o Brasil votou junto com os países muçulmanos na resolução da ONU, que negava a soberania de Israel sobre Jerusalém. Quer dizer, o Brasil, o governo brasileiro. Se vocês acompanham esse canal, vocês devem ter visto o vídeo em que eu mostrei o governo do Lula concedendo um espaço lá em Brasília para que fosse construída a primeira embaixada palestina no mundo em um país. E esse país foi exatamente o Brasil no governo do Lula. Olhem só que absurdo. Considera uma embaixada de um Estado que até então não existe. A tentativa islâmica de reescrever a história e usar os povos palestinos para gradativamente retirar de Israel o domínio da sua terra é uma estratégia que vem sendo posta em prática há décadas. Eu vou ler para vocês, aí vocês vão fazer a ligação com o começo do vídeo. Reescrevendo a história. Quem que está reescrevendo a história, pessoal? Não são os Illuminatis? Não é a cultura islâmica que está tentando reescrever a história? Que está tentando negar a divindade de Cristo? Que está tentando, e eles vão tomar Israel. Isso é profético, isso está descrito na Bíblia. Israel teria que ser, ela vai ser provada no fogo. O ouro, para se purificar, ele tem que ser provado no fogo. São os 7 anos de tribulação. É o ouro, os 7 anos, onde o ouro de Deus, Israel, será provado. Então, pessoal, a tentativa islâmica de reescrever a história. Reescrever a história. Então façam essa ligação com os Illuminatis, com os satanistas que estão tentando enganar nós, que estão tentando enganar você, junto com os políticos, junto com pastores que andam junto com esses políticos, que se fazem de ovelha, mas no fundo são lobos vestidos de ovelha, tentando enganar as pessoas dentro das igrejas, dentro dos templos religiosos, junto com esses pastores que se vestem de ovelhas. Mas poucas pessoas entrarão pela porta estreita. Muitos entrarão pela porta larga. Então façam a ligação, reescrevendo a história com o contexto atual que está acontecendo, com tudo que está acontecendo na região do Oriente Médio, Israel e principalmente com a ONU, com a UNESCO. Os líderes da ONU já são praticamente quase todos do Islã. É isso, é simples assim. Não tem mais para onde fugir. É somente aguardar o retorno de Cristo. Aguardar o arrebatamento. Não tem mais para onde fugir. Não tem mais o que fazer. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.